E aí, como que vocês passaram a semana? Passaram bem? Tá todo mundo bem? Estudando muito? Brincando muito? Espero que vocês estejam bem, viu? Vamos lá para mais uma aulinha. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, para que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por esse momento onde nós podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua Palavra seja uma semente, que a Tua Palavra seja um alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Que possamos, Senhor, glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas. Que o Senhor possa dar crescimento para as crianças, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra, mediante a Tua graça, Pai. Eu oro, te agradeço e peço perdão pelos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos chegando ao fim da nossa revistinha, que fala sobre os coadjuvantes, que foram homens que tem registro ali deles, da vida deles, de acontecimentos que aconteceram com eles, né, de ensinamentos que eles trouxeram para nós. São homens não muito mencionados, como Davi, Paulo, Pedro, mas são homens as quais têm relatos ali na Bíblia para nosso ensinamento também, né? Nós não podemos descartar, né, esses ensinamentos, porque afinal são ensinamentos que estão lá na Palavra de Deus. Então bora lá para mais uma aulinha. Olha só, hoje nós vamos aprender com a atitude de 4 homens, 4 leprosos. Interessante, né? Vamos aprender com esses homens. O nome da nossa aulinha de hoje é Boas Notícias, os leprosos de Samaria. O que aconteceu, será, hein? Vamos lá, mas antes vamos ler o nosso versículo. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 13. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele não é como o homem que mente, que promete e não cumpre, que é falho. Não, o nosso Deus, Ele é santo em tudo que Ele faz. É só a gente olhar para a criação, é só a gente olhar para o sol, para a natureza, para as árvores, para as flores, para os animais, para nós mesmos, né? Somos criação de Deus. E a gente pode ver o quão Deus é bom, perfeito, né? Poderoso e fiel. Que bom, né? Que nós temos um Deus assim, poderoso, amoroso, fiel, bondoso. Graças a Deus, glória a Deus, né? Mas vamos lá para nossa aulinha, então. Há muito tempo atrás, vocês se lembram que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul? E no reino do norte ficou ali as tribos do norte, né? Que eram 10 tribos, né? Que ficou ali no norte, as 10 tribos, e no sul 2 tribos, né? No norte a capital era Samaria e no sul a capital era Judá. E ali no norte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Samaria, que é a capital ali do reinado do norte. O que estava acontecendo ali em Samaria? Samaria, ela estava cercada por um exército inimigo, pelos assírios. E ela era toda, antigamente as cidades elas eram muradas para proteger dos inimigos mesmo, né, de povos inimigos. E ela estava então ali, ela era toda murada e ela estava cercada pelos seus inimigos, ou seja, as pessoas não podiam sair porque era arriscado, era perigoso.
Porém, dentro da cidade estava tendo muita fome, porque eles não tinham recursos, eles não tinham como sair para buscar alimentos, para buscar ali o que eles precisavam para eles sobreviverem. E eles estavam então numa situação muito crítica, as pessoas morrendo de fome, num desespero mesmo. E estava numa situação muito triste, Samaria. E o rei, vendo tudo isso, ele ficou um pouco bravo, ele se revoltou, falou que era culpa do Senhor e falou que ia matar o profeta de Deus, que ali naquela época era Eliseu, que estava ali falando, né? Falando para o povo a palavra de Deus, e ele se revoltou, falou: é culpa do Senhor tudo isso. Ele viu ali a situação da cidade, via os inimigos ali cercando, e ele ficou muito, ele se revoltou. Aí ele falou assim, ele mandou um mensageiro ir falar com o profeta. E Eliseu estava ali então na sua mesa, conversando com os anciãos, e ele disse assim: olha, antes do mensageiro chegar, Eliseu já falou assim: olha, tá vindo o mensageiro daquele que quer me matar. Ele tá vindo aí. Pois é, e veio mesmo. Mas Eliseu, olha a palavra que o Senhor deu para Eliseu. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 2 Reis 7:1. Ou seja, é mais ou menos assim, Eliseu, né? Eliseu disse: olha, amanhã mais ou menos por volta desse horário vai ter comida, o povo vai ter acesso, vai conseguir comprar comida, não vai mais morrer de fome e vai passar, né? Então assim, era uma notícia muito boa, muito assim, inesperada até, né? Então, gente, aí era uma notícia inesperada, mas o capitão falou assim: o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. O capitão falou assim para Eliseu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 2 Reis 7:2. Ele debochou, ele duvidou da palavra do profeta, ele duvidou ali da palavra do Senhor, né? Ele disse: por acaso pode, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu e viesse suprimento do céu, pode acontecer isso, né? Ou seja, na cabeça dele era impossível, e ele não acreditou na palavra ali do Senhor, através da vida do profeta Eliseu. Ele duvidou, ele questionou, debochou até. Mas aí o Senhor disse: olha, você vai ver tudo isso, né? Para saber que é um Deus, né? Há um propósito para as coisas que Deus faz. Olha, você vai ver, mas você não vai comer. E aí, gente, tinha 4 leprosos, 4 homens, que os leprosos, como vocês já devem ter ouvido falar lá antigamente, né? Eles eram rejeitados, eles ficavam para fora das cidades para não contaminar as outras pessoas, e eles eram muito desprezados pelas pessoas, né? E eles estavam então ali lá fora, e olha o que eles conversaram, olha o que eles pensaram, olha só. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? 2 Reis 7:3. Ou seja, eles estavam assim: a gente vai ficar aqui esperando morrer, vamos ficar aqui sentado. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. 2 Reis 7:4. Né? Então eles pensaram assim: gente, nós estamos aqui. Lá dentro da cidade não tem comida. Se a gente ficar aqui também esperando alguma coisa acontecer,
né? A gente vai morrer do mesmo jeito. Então, vamos lá lá nos Círios, vamos ver se eles podem dar alguma coisa pra gente comer. Se eles matarem a gente tá perdido mesmo, né? A gente vai morrer mesmo, então vamos arriscar, vamos lá. E aí, gente, o que será que eles fizeram? O que vocês acham? Vocês acham que eles foram? Ou falaram, não, vamos ficar por aqui mesmo? O que vocês acham? Eles foram, gente. Eles foram, eles se arriscaram, eles tomaram uma atitude, se arriscaram, falaram, vamos lá, vamos ver, né? Quando eles chegaram, o acampamento estava abandonado. Só tinha as tendas e estava tudo abandonado. Os Círios não estavam lá, estava só as tendas com a comida, os pertences, estava tudo abandonado. Gente, do jeito que Deus, né, disse que ia livrar, né? Olha só, que tremendo. O que aconteceu? Os Círios, eles começaram a ouvir um barulhos altos de cavalos, de carros, de exército. E eles, no meio da noite, eles começaram, né, eles ficaram apavorados e começaram a pensar, eu acredito que os hebreus, eles chamaram os povos nossos inimigos, se uniram e vieram para atacar, né, para nos atacar. E saíram correndo de medo. Mas não era, gente. Era Deus que permitiu que eles ouvissem esses barulhos para eles fugirem do acampamento. Olha só que tremendo, né? Nosso Deus cuida, né, do seu povo. Que tremendo. E aí, os leprosos foram, comeram a comida, que tinha bastante comida ali, beberam a bebida dos Círios, entraram nas tendas e foram pegando ouro, prata, os pertences. E eles ali, se fartaram. Eles que estavam lá, com medo, sem saber o que fazer, né? Estavam ali conversando. Ai, a gente vai morrer aqui na cidade, né? Se arriscaram, foram lá e olha só o que aconteceu, né? Que bênção de Deus, né? O cuidado de Deus na vida deles também, né? E aí eles foram lá, comeram. Mas aí, gente, olha que interessante. Olha o que eles pensaram e o que eles fizeram. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Então eles falaram, gente, hoje é um dia de boas novas. Porque a cidade estava passando fome, as pessoas estavam morrendo de fome, eles estavam numa situação muito crítica. E o que eles descobriram ali era uma notícia muito boa. Gente, tem comida, tem água, tem pertences, tem ouro, tem prata, tem tudo que nós precisamos. E a gente nós vamos ficar aqui, né? E a gente vai comer, vai bebendo, vamos anunciar essa boa nova. E aí eles contaram para os oficiais do rei, para avisarem o rei que eles tinham achado comida, que o acampamento do exército dos Círios estava abandonado, que tinha comida, que tinha... Mas o rei duvidou. O rei falou, não sei, eu acho que isso é uma armadilha dos Círios. Eu acho que eles estão querendo que a gente saia para eles nos atacarem. Ele não acreditou muito não. E aí ele falou, mandou homens, falou, vocês vão lá no acampamento para ver se é isso mesmo. E aí eles foram lá para examinar, para ver se era do jeito que os leprosos lá tinham falado. E eles voltaram falando, é isso mesmo, rei. O mensageiro falou, é isso mesmo. O acampamento tá abandonado. Tem comida, tem bebida. Gente, que notícia boa. Que notícia boa. E aí, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios.
E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. 2 Reis 7,16. Gente, se cumpriu a palavra do Senhor no dia seguinte. Lembra que Eliseu disse, olha, no dia seguinte, mais ou menos por volta desse horário, vai ter comida, o povo vai poder comprar, vai ter acesso à comida, à bebida, né? vai passar, o povo que está com fome, que está morrendo de fome, vai encher a barriguinha, vão comer, essa fome vai passar. E aconteceu, gente, olha só como Deus cuida do seu povo, né? O Senhor cuida de nós também, não é? E aí, olha só, teve uma outra palavra que Deus também falou. Essa se cumpriu, né? E a palavra de Deus sempre se cumpre. Lembra que eu falei lá no comecinho que Deus é fiel, Ele sempre cumpre a sua palavra, Ele é santo. Lembra do capitão que duvidou? Falou, ainda que abra a janela dos céus. E pode isso acontecer? Lembra que ele duvidou, debochou, desdenhou. E lembra que o profeta falou, olha, você vai ver, mas você não vai comer. Pois é, gente. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele, 2 Reis 7,17. Então, gente, ele duvidou, ele desdenhou, falou, até parece que pode acontecer isso amanhã. E aí, Deus falou com ele, falou, olha, você vai ver, né? Como assim, você vai ver o poder de Deus, você vai ver o meu poder, né? Você não vai comer, porque Deus, ele é santo. E Deus, nós precisamos levar Deus a sério. Nós não podemos lidar com Deus como se fosse, né? As pessoas às vezes acham que Deus, ele é um bonzinho, um coitadinho. Outros acham que Deus nem existe, né? Outros falam, Deus não existe, né? Às vezes a gente vê isso, né? Às vezes até no meio acadêmico, né? Muitas vezes, na verdade, né? As pessoas querendo provar que Deus não existe, que não existe milagre, que Deus, né? Assim, que Deus não acreditam em Deus, né? Desdenham outras, a Bíblia, esse livro antigo. E a gente precisa saber que Deus, ele é santo, né? Ele é amor, ele é misericórdia, ele é bondade, mas ele é justo, ele é santo, né? Não podemos tratar Deus de qualquer forma, né? Não podemos. Ele é o criador de todas as coisas, né? Precisamos ter cuidado, ter reverência com Deus, né? Então, turminha, olha só. Vamos para as nossas aplicações, para as nossas lições. O que nós podemos tirar para as nossas vidas? Primeira lição. Não podemos duvidar da palavra de Deus. Precisamos ter fé. E duvidar, que eu digo aqui, gente, não é assim, eu tô com dúvida, eu li uma coisa na Bíblia e eu não entendi. Não, mas eu não posso duvidar. Não é esse tipo de dúvida que eu tô falando, né? Assim como na escola, vocês têm dúvida quando vão aprender uma matéria, perguntam pra pro. A Bíblia também, quando vocês leem, não entendeu alguma coisa, pergunta pra pro da IPD, pergunta pro pastor, pros presbíteros, eu li isso. Me explica, eu não entendi, eu não tenho entendimento, né? E aí nós, os pastores, os presbíteros, vamos ajudar no que pudermos e responder, né? O pastor, o presbítero, as pro, do conhecimento que já adquiriu ali na palavra de Deus. Mas não é esse questionamento, né? De, eu não tô entendendo isso, o que é? Como que foi isso, né? Me explica melhor. Não, é um duvidar, desdenhar, né? Falar, não acredito nisso.
né? Duvidar de Deus. Nossa, até parece que Deus mandou o filho dele vir e morreu por nós e subiu ao céu. Tem gente que não crê, tem gente que desdenha, que fala, ai, não é isso é maluquice, né? Tem gente que, assim, desdenha da palavra de Deus. Nossa, esses milagres, até parece que um homem andou sobre as águas. Não podemos desdenhar, não podemos duvidar da palavra de Deus, como fez aquele capitão, né? Ele duvidou, né? Parece, amanhã, né? Vai abrir a janela do céu, né? Não podemos duvidar, porque nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele criou o céu, criou a terra. Gente, olha, né? Olhemos para o sol, olhemos para as estrelas, né? Olhemos para a palavra de Deus. Então, assim, a gente não pode deixar. E quando a dúvida começar a vir, quando a nossa fé começar a ficar pequenininha, aí nós precisamos orar. Falar, Senhor, olha, tendo uns pensamentos que, olha, não são legais. Estão me tirando a fé, eu tô vendo coisa, eu tô aprendendo coisas, às vezes na escola, né? Que ai, Senhor, eu tô duvidando. Ora, porque Deus, ele sempre cuida, ele sempre tem uma resposta para nós. Às vezes a resposta demora, às vezes vem quando a gente quer, mas ele sempre tem uma resposta pra gente. Quando a gente ora, busca ele de todo o nosso coração. Então a gente não pode duvidar da palavra de Deus, não podemos. A gente precisa ter fé. Precisamos ter fé, porque há evidências. A Bíblia fala que a criação é uma evidência da existência de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? Então, assim, Deus deixou pra gente evidências do amor dele, da existência dele, né? A segunda lição, gente, que eu quero deixar para vocês. Não, ainda na primeira lição. A primeira lição é que nós precisamos ter fé, não podemos duvidar da palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus para nós, né? É a Bíblia ali que Deus, né? As pessoas falam, a Bíblia foi escrita por homens. Gente, homens inspirados por Deus. Foi Deus inspirando os homens através do Espírito dele para escrever a Bíblia, para contar as histórias que aconteceu, para nos ensinar, para nos advertir, para nos corrigir, para nos levar, né? A mensagem da Bíblia do começo, de Gênesis ao Apocalipse, é mostrar Jesus, é mostrar a salvação, né? É nos aproximar de Deus, nos reconectar com Deus, porque o pecado separou. Mas Jesus veio para nos unir com Deus de novo, né? Ele é o caminho, né, que nos leva para Deus. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela fala sobre esse plano de salvação de Gênesis a Apocalipse. Ela fala de Jesus, o nosso Salvador, a nossa salvação. Não podemos duvidar da palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora sim, a segunda lição. Nós precisamos anunciar as boas novas. Qual que é? Mas qual que é a boa nova? É a vida? É que eu nasci? É que meu pai conseguiu um emprego? É que a gente conseguiu uma casa? É que eu passei no vestibular? É que eu passei numa matéria que eu estava com tanta dificuldade? Qual que é a boa nova? Tudo isso é boa nova, são boas notícias. Mas a principal boa nova que nós temos que falar para o mundo é que Jesus veio para nos salvar, para nos ligar de novo com Deus. É que Jesus, ele veio para nos salvar. Essa é a melhor notícia. Essa é a boa nova de todas. Porque se Jesus não tivesse vindo, o pecado ele entrou na terra, e se não tivesse o plano, a misericórdia de Deus, no plano de salvação, na vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, Jesus nos ensinando a viver aqui nessa terra, Jesus morrendo pelos nossos pecados lá na cruz, nós estaríamos perdidos. Não ia ter água, não ia ter, não ia existir nós, só haveria sofrimento, porque o pecado só traz sofrimento. Porque quando a gente está longe de Deus, quando a gente não está ligado a Deus, não tem bondade, não tem amor, não tem paz, não tem perdão, não tem nada de bom. Só tem dor, sofrimento, angústia, choro. Era isso que a gente teria. Só uma coisa ruim por causa do pecado. Mas Jesus veio e agora a gente pode se ligar a Deus e a gente pode ter paz, perdão, amor, alegria, misericórdia, santidade. Porque Jesus veio.
Então é uma ótima notícia para a gente contar para as pessoas. Porque a gente, tanto aqui nessa terra, como no depois, né? Quando fechar os olhinhos, há paz, plenitude. Quando a gente está com Deus, a gente está completo. Então a gente precisa anunciar. Olha só, formosos são os pés do que anunciam as boas novas de salvação. Deus se alegra. Deus se alegra com aquele que anuncia o evangelho às pessoas. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Crianças, vocês têm o privilégio de estarem crescendo em lares cristãos, ouvindo da palavra de Deus, de estarem tendo o privilégio de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, de saberem de Jesus, de andarem com o Senhor. É um privilégio, porque alguém pregou. O Brasil hoje é cristão porque alguém um dia de outro país se preocupou em mandar pessoas para vir aqui falar de Jesus para nós. E hoje nós temos essa bênção que é a maior de todas, mais do que riqueza, mais do que qualquer coisa, crianças. É a salvação em Jesus. Então nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus, de conhecermos a Jesus. E o que a gente vai fazer? Né? A gente vai igual, né? Os leprosos, na verdade não, né? Os leprosos, eles comeram, beberam e falaram: gente, nós precisamos anunciar, são boas novas. Olha só, tem comida, tem bebida, a gente saiu da morte. A mesma coisa a gente. Gente, nós temos acesso à vida, acesso a Deus, através de Jesus. E isso é maravilhoso. A gente vai ficar só pra gente. Eu recebi agora. Que bom. Eu vou viver aqui agora a minha vida, assim. Não, a gente precisa anunciar. A gente precisa passar para as pessoas também essa boa nova. Tá bom, crianças? Então, turminha, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu acho que ficou um pouquinho compridinha, mas espero que Deus possa falar ao coração de vocês, viu? Fiz com muito amor, com muito zelo, e o meu desejo é que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Vocês possam crescer nos caminhos do Senhor. Vou orar então agradecendo e pedindo para Deus guardar nossa semana, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, pela aula que nós tivemos, porque o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, muito obrigada. Que o Senhor continue falando, Senhor, aos nossos corações ao longo da semana, que o Senhor fale ao coração de cada criança, Senhor, ao longo da semana, que elas possam meditar na Tua Palavra, que elas possam lembrar da Tua Palavra que foi falada hoje, possam pôr em prática, Senhor, que o Senhor esteja com elas, ensinando, ajudando, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guardar a cada lar, cada família, cada vida, Pai, em nome de Jesus, livrá-los de todo o mal, assim como a minha casa também, Senhor, as nossas vidas aqui também, Senhor. Eu oro e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Turminha, um grande beijo para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo domingo na presença do Senhor. Que vocês estudem, que vocês brinquem, que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Um grande beijo.